Olá pessoal, eu estou aqui para compartilhar mais um jogo pedagógico com vocês. Hoje eu vou falar do Liga Pontos com imagens. O link está nos comentários, para o primeiro, segundo e terceiro anos fundamentais. Desenvolver o raciocínio lógico é o objetivo do jogo. Os materiais que eu vou disponibilizar é só uma folha, com esse diagrama aí, com as imagens e as tabelas para anotações dos pontos de classificação. Preparando o jogo, então você imprime uma folha para cada dupla. E como jogar é assim, forma duplas, entrega uma folha para cada dupla, cada um deve ter lápis e borracha em mãos para poder preencher a tabela. E a dupla tira no par ou ímpar quem vai começar. Quem começa vai unir 2 pontos no diagrama onde ele quiser. E o próximo jogador também vai ligar 2 pontos onde quiser. E assim vai seguindo o jogo, sempre respeitando a vez de cada um. Os jogadores precisam prestar mais atenção quando 3 traços já tiverem sido feitos, porque é ali que está a chance de marcar um ponto. Ali ele vai fechar um quadrado e marca seus pontos. O quadrado fechado é ponto de quem fechou. Quem fechou deve colocar dentro do quadrado fechado a sua letra inicial, determinando que aqueles pontos são seus. O jogador deve ficar atento e não ligar os pontos onde já tem 2 linhas ligadas. Por quê? Porque a terceira linha vai dar chance para o outro jogador fechar o quadrado e com a quarta linha vai fechar. E pode acontecer também que o mesmo jogador feche 2 quadrados de uma vez só, com a mesma linha. Então, nesse caso, os pontos todos vão ser deles, dos 2 quadrados. O jogo vai terminar quando todos os quadrados tiverem sido fechados. Aí então vão contar os pontos e anotar na tabela e fazer a classificação. No jogo do Liga Pontos com imagens, cada imagem tem o seu nome embaixo. Os pontos serão as letras. Por exemplo, banana tem 6 letras, então são 6 pontos para quem fechar o quadrado que tiver a palavra banana. Vamos fazer uma simulação do jogo. O Pedro vai jogar contra o Alfredo. O Pedro então vai usar as linhas vermelhas e o Alfredo vai usar as linhas azuis. O Alfredo já começou. O Pedro jogou, estão fechando a beterraba, depois foram lá na cenoura. Agora o Pedro, Alfredo, Pedro, e agora eu vou avançar um pouco. O jogo já está nessa parte aqui então. Agora já dá a impressão que não dá mais para escapar. O jogo está truncado agora, porque não tem mais saída. O Pedro agora vai ter que dar chance para o próximo jogador. Ele é o próximo jogador, então ele vai ter que dar uma chance para o Alfredo fechar quadrado. Já que é assim, ele deve prestar atenção e tentar encontrar uma que seja com o menor número possível de letras, porque o outro vai fazer o ponto dele. Então, pelo menos, ele tem que escolher um com menos ponto, para ele poder fechar um com mais pontos depois. E ele viu que lá tem a palavra beterraba com 9 pontos, será que tem mais letras, será que vale mais pontos? Então, ele pode fechar em cima de cenoura. Se ele fechar lá, depois ele pode fechar a beterraba. Os pontos da cenoura vai ficar para o Alfredo e da beterraba vai ficar para ele. Ali, ó, né? Onde você está vendo aquela flecha ali. Se ele colocar ali, ligar ali aqueles pontos ali, o Alfredo depois vai fechar. Lá, ele fechou lá, e agora vem o Alfredo, fechou lá e colocou a letra dele lá. Então, o cenoura ficou para o Alfredo. E a beterraba ficou para o Pedro. Agora a vez do Alfredo, a palavra que vale mais pontos ali que ele viu, analisou, é a melancia, que vale 8. E ele vai deixar o Pedro fechar a banana, que vale 6, e ele vai ficar com 8 da melancia. Ali onde você está vendo na flecha, ele vai fazer o traço dele ali, o Alfredo, traço azul. E o Pedro vai fazer o vermelhinho dele e vai fechar a banana para ele. Então a banana é do Pedro. E a melancia ficou para o Alfredo. E assim eles continuaram o jogo, agora seguindo a sequência de oportunidades, fechando as palavras que dava para fechar, porque agora é uma sequência ali. E eles foram fechando, ficou assim. Agora sobraram aquelas palavras lá embaixo, já não dá mais para fechar nenhum quadrado. E lá em cima também tem 2, a maçã e o melão. E a vez agora é do Pedro. Ele não tem mais nenhum quadrado para fechar, então ele tem que analisar as chances dele. E analisando, ele viu que o repolho é a que tem mais letras, que vale mais pontos. Então ele vai querer o repolho para ele. Então para isso, ele vai ter que deixar o Alfredo fechar o milho. Então ele coloca ali embaixo o traço dele e o Alfredo vai fechar com o traço azul o milho do Alfredo e o repolho ficou para o Pedro. E agora sobraram aquelas outras palavras ali. Você está vendo que ali agora é só fechar? Fechar, fechar, fechar? Pois é, então eles seguiram fechando o que dava certo de fechar. E aí já ficou assim tudo fechado lá embaixo. Só sobraram lá em cima a maçã e o melão. Aí restaram 2 palavras, o Alfredo é que vai escolher agora. E ele viu que o melão vale mais, então ele deixou o Pedro fechar a maçã. O Pedro fechou a maçã para ele e o Alfredo vai fechar o melão para ele. Fechou o melão, colocou a dele lá. E assim terminou o jogo. Agora é a vez de contar os pontos. Acabou o jogo, vão somar os pontos. Para somar os pontos, eles vão usar o caderno. Eles vão escrever os nomes dos alimentos e o número de letras que tem cada palavra. Então, o Pedro anotou os dele aqui. São 10 para cada. 10 para ele e 10 para o Alfredo. E os pontos dele, depois que ele somou, deu 61.
cada palavra colocou lá o número na frente das letras. O Alfredo também anotou os dele. O do Alfredo deu um total de 56 pontos. Então agora nós vamos ter que preencher a tabela. Então Pedro com 61, Alfredo com 56. Na classificação, o primeiro lugar é do Pedro, o segundo lugar é do Alfredo. E as atividades que eu sugiro é que o vencedor recorte e cole no caderno a parte das tabelas e a parte das palavras, dos desenhos, eles vão recortar juntos e dividir entre eles e colar no caderno também. Então assim, o Pedro que venceu, ele vai colar aquela parte lá das tabelas. E as palavras que eles vão dividir entre eles, eles podem só colar e escrever, e pode separar sílaba também, e pode formar frase como aquela que você está vendo lá embaixo. Então depende da série que a criança está, dos avanços dela. E é isso, muito obrigada pela sua atenção. Se este vídeo te foi útil, querendo, você pode retribuir doando alimentos para uma família carente, aí do seu bairro mesmo. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Até a próxima!